Agora vamos preparar os nossos corações para ouvirmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito importante realmente para as nossas vidas, para a nossa vida conjugal. Eu quero falar de um assunto sobre a união conjugal. É um assunto que nós precisamos estar tratando. Eu creio que com a ajuda do Senhor nós seremos edificados neste campo tão esquecido em nossos púlpitos sobre a união conjugal. Nós sabemos que Satanás ele tem atacado muito a família nesses últimos tempos. Por quê? Porque se ele destruir a família, ele destrói toda a estrutura, todo o alicerce que foi colocado, que foi fundamentado pelo nosso Pai Celestial. Hoje nós vemos aí muitas crianças sendo abandonadas pelo pai ou pela mãe em virtude da separação. Então hoje a gente vai estar analisando aqui com bastante cuidado. Eu quero chamar a sua atenção para que você fique bem atento àquilo que a gente vai estar falando nesta manhã, para que o Espírito Santo de Deus venha revelar esta verdade, que ele venha revelar a sua graça para sustentar a união conjugal. Vamos inicialmente ler 2 versículos que se encontram em Marcos, no capítulo 10. Marcos 10, vamos ler os versículos 7 a 8. Assim diz a palavra de Deus. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Vamos orar. Pai, graças te damos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pela noite tão boa de descanso. Obrigado, Pai, porque este é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegremos e regozijemo-nos nele, Pai. Eu quero interceder para todos os casais que estão nos ouvindo nesta manhã. Quero te pedir para que o teu Santo Espírito guie-os a toda a verdade e revela a eles o que significa a união conjugal, o matrimônio, que é algo que foi instituído pelo Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pela tua palavra que nós lemos e rogamos ao Senhor para que o Senhor nos dê direção pelo teu Espírito, para que o Senhor Jesus Cristo venha fazer parte da relação do casal, da união conjugal. Pai, abençoa todos os casais. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado e glorioso Salvador. Amém. Meus queridos, eu vejo assim que a coisa mais próxima do inferno na terra é um lar sem Deus, quebrado pelo pecado, em que os pais, eles vivem em discórdia e acabam separando-se, aí os filhos eles são abandonados. Mas, por outro lado, o outro lado da moeda, a coisa mais próxima do céu na terra é a família cristã. É o homem e a mulher que têm os seus olhos abertos para crer no Cristo crucificado, naquele que vem fazer parte da família, naquele que de fato é o interessado número 1 para que a família cristã caminhe bem na face da terra. Porque, como disse alguém certa vez, todo sucesso do mundo, ele não compensa o fracasso do lar. Então, esse texto aqui que nós lemos, ele é muito interessante. Olha só que a palavra fala que, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. Queridos, agora tem um ponto fundamental aqui. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Nós sabemos que existem muitas separações, mas existem muitas uniões que não foram feitas pelo Senhor. Então, quando de fato essa união, quem faz é o Senhor,
o que vai acontecer? Eles se tornarão uma só carne, de modo que não já são mais os dois, mas uma só carne. Então, a gente percebe que nesses dias, a questão que perturba a mente da maioria das pessoas não é o sexo, mas o problema central, o amor, ou mesmo a falta dele e sua carência do mesmo. Um caso de amor, ele é definido como uma afinidade entre duas pessoas, ou seja, uma experiência especial de estar amando. Por isso que a experiência especial que nos interessa é o caso de amor permanente e esplêndido que Deus destinou ao marido e à mulher. Por isso que Deus supriu todos os prazeres conhecidos do homem em sua forma normal, sadia, satisfatória, e como Criador do casamento e autor do amor, a sua provisão inclui uma relação cheia de entusiasmo, cheia de alegria, e assim como de satisfação duradoura para todos os casais e não apenas para alguns eleitos, ou mesmo para algum tempo, é para sempre. Portanto, meus queridos ouvintes, é da vontade de Deus em todo casamento que o casal se ame com uma atração espiritual, com uma atração emocional e com uma atração física absorvente, e que esta continue a cada dia a aumentar através de toda a sua existência. Por isso que nós precisamos entender que é possível para todo casal cristão desenvolver este relacionamento de amor em sua vida por achar-se em harmonia com a vontade expressa do nosso Deus. O casamento, ele foi ideia de Deus, não foi ideia do homem. Vamos ler um texto que se encontra em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, que diz assim: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Eu fiz a leitura aqui na Bíblia, na linguagem de hoje. Olha que texto precioso. Não é bom que o homem viva sozinho. Então, o casamento, ele foi instituído por Deus para resolver o grande problema da humanidade, que primeiro é solidão. Solidão. Deus está dizendo aqui na sua palavra que ele iria fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Então, o homem sozinho, ele não é completo. Então, por isso que Deus preparou para ele uma auxiliadora, uma adjuntora, uma mulher, a sua outra metade. Então, quando os dois entram para o casamento, as duas partes se encaixam, aí tornam os dois uma só carne. Amados, guarde bem isto aqui. Não existe casamento problemático. O que há, na verdade, são pessoas com problemas que se casam. Porque Deus foi e fez o homem perfeito. Deus fez o casamento perfeito. Mas o pecado entrou no mundo. E o homem optou lá no Jardim do Éden pelo pecado. Então, o que acontece? O casamento ele é perfeito. Por que é perfeito? Porque foi Deus quem fez o casamento. Mas o que acontece que os casamentos se tornam ruins? Porque as pessoas problemáticas, elas entram no casamento e estragam o casamento, e ainda mais, elas colocam a culpa em Deus. Colocam a culpa em Deus. Isso é tremendo, amados. Estou lembrando aqui de uma história muito interessante que fala de um homem muito tímido. Ele estava cansado de ser mandado por sua esposa. Aí foi quando ele decidiu ir ao psiquiatra. E aquele psiquiatra disse que ele precisava construir a sua autoestima. Então ele deu a ele um livro sobre autoconfiança, que ele leu no caminho de casa e terminou quando estava chegando na sua casa. Aí o homem, ele entrou intempestivamente em casa e foi encontrar a sua esposa. Então, com o dedo na cara dela, ele disse para ela o seguinte: olha, escute aqui, de agora em diante, eu quero que você saiba que eu
sou o homem desta casa e a minha palavra será lei. E ele não parou aí, ele continuou. Olha, eu quero que você prepare uma refeição dos deuses hoje à noite, e quando eu terminar de comer a minha comida, eu espero uma sobremesa divina. E depois do jantar, você vai me preparar um banho, pois assim eu poderei relaxar tranquilamente. E quando eu terminar o meu banho, adivinha quem irá me vestir e me pentear? Aí, sabe o que a esposa respondeu para ele? Olha, o homem da funerária que vai te preparar você. É o homem da funerária, respondeu aquela esposa. Então, são muitos casamentos, a gente fala assim, essa história brincando, mas às vezes acontece exatamente isso mesmo. É uma independência do homem ou da mulher. Isto torna o casamento apodrecido, apodrece a relação, o casamento. Então, nós temos que conhecer o amor. O amor é uma doação. O amor, ele é paciente. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor tudo suporta. Agora, quando uma pessoa se impacienta com a outra, significa que, de fato, não está havendo amor nessa relação aqui. Eu sei que alguém já disse que os homens, eles nascem com inteligência, mas os animais é que estão vivendo juntos, não é verdade? A gente percebe que muitas pessoas inteligentes, casadas, entram para o casamento, depois, com o tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando muito 4 anos, já estão separados. E nós andamos dizendo que os animais são irracionais. Eles são irracionais, mas os animais, eles não se separam, eles vivem juntos. Agora, os seres humanos, que são seres inteligentes, seres racionais, são seres que separam. Olha, amados, em vista do nosso Pai, do nosso Deus, ter nos formado, de ter concebido a ideia do casamento e ordenado o mesmo para nos abençoar, e de ter nos concebido o potencial para sentirmos amor, Ele é quem sabe melhor como introduzir o seu amor em nosso casamento. É preciso que Deus esteja profundamente envolvido em todos os nossos esforços para desenvolver o tipo de casamento que o agrada. Porque quando nós seguirmos os seus princípios e colocarmos em prática os seus conceitos, começaremos a experimentar a união que Ele planejou para nós desde o início, cheio do ardor da novidade e doce segurança da permanência durante toda a nossa vida. Por isso que o casamento ele foi ideia de Deus. Mas você sabe qual o verdadeiro significado da palavra casamento? Você sabe o que significa casamento? Olha, casamento não é meramente um contrato assinado por 2 pessoas. Também não é um acordo. Tampouco é a situação que sucede a uma cerimônia em que um casal, em trajes apropriados para a ocasião, faz votos solenes perante um grupo de convidados. O casamento, na verdadeira acepção do termo, é um ente vivo e, como tal, ele pode enfraquecer se ele não for devidamente nutrido, se ele não for devidamente alimentado. Tem muitos casamentos que estão um caos. Mas por quê? Porque eles não se alimentam. Imagina aqui, você que de repente gosta de cultivar plantas. Tem tantos homens aí que gostam de cultivar plantas, tantas mulheres que gostam de ter aí o seu jardim na sua casa, percebe? Mas se você, marido, se você, esposa, deixar de cultivar aquela plantinha, de cuidar dela, de regar aquela plantinha, ela vai morrer. Da mesma forma é o casamento. Quando nós deixamos de cultivar, de regar o casamento, ele vai enfraquecer, ele vai morrer. Amados, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 22, a Bíblia diz assim: porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vamos prestar atenção aqui. Então, eu e você, todos nós, nascemos neste mundo espiritualmente mortos, separados da vida de Deus. Porque em Adão, quando Adão pecou, nós pecamos em Adão
e Adão morreu espiritualmente, nós também morremos espiritualmente. Em Romanos capítulo 5, verso 12, a Bíblia diz assim, que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, se todos pecaram, todos nós temos o germe da morte dentro de nós. Então, por isso que todo casamento sem a vida de Cristo é um casamento morto, fadado a ser uma expressão da verdadeira morte, de separação. Queridos, temos também aqui um texto no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, na parte B, que diz assim, Jesus, ele está dizendo, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo que sem ele nada podemos fazer. Então, o casamento sem a vida de Cristo, ele não vai muito longe, não. Ele não vai muito longe, vai ter problemas sérios. Olha, aquele marido, ele entrava e saía de coma há vários meses. Ele estava ali, um moribundo, uma doença terrível. Ele estava hospitalizado. Então, ele entrava e saía de coma há vários meses. E é interessante que a esposa sempre ao seu lado ali na cama do hospital. Então, numa das vezes em que ele saiu do coma, ele fez um gesto para que a sua esposa se aproximasse. Aí ele falou o seguinte, sabe, querida, você tem ficado ao meu lado todos estes momentos maus. Olha, quando eu fui despedido, você estava ao meu lado. Quando a minha empresa faliu, você estava comigo. Quando eu levei um tiro, você estava ao meu lado. E quando nós perdemos a casa, você estava comigo. Quando a minha saúde começou a piorar, você também estava junto comigo, sabe? Quando eu penso em tudo isso, eu tenho que concluir dizendo, você mesmo é azar, viu? Você me dá muito azar. Tem casamento que o tratamento é exatamente assim. Essa aqui, eu não sei se é verdade, mas eu li em um livro que, de fato, era o tratamento, era o respaldo, né? Era aquilo que o marido tinha da esposa, que ela dava a ele somente azar, somente azar. Mas a questão não é essa, a questão é que sem a vida de Cristo no casamento, o casamento não é alegre, não é um casamento perdoador, não é um casamento que ele está ali se edificando, é um casamento que está cada vez mais indo de mal a pior. Porque Jesus foi muito claro, sem mim nada podeis fazer. E a única maneira de nós termos Cristo é crendo que nós morremos com Cristo, que nós fomos crucificados com Cristo e Cristo é a nossa vida. Agora, quando Cristo entra na vida do casal, quando Cristo entra e faz parte do relacionamento, este casamento é um casamento que tem tudo para ser um casamento feliz, para ser um casamento que celebra, para ser um casamento perdoador, para ser um casamento enriquecedor. Isso é maravilhoso, amados. Sem a vida de Cristo, nós nada podemos fazer, infelizmente. Interessante que nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa, mas nós não podemos. Olha, todo casamento que ele é construído através da verdade da palavra de Deus, certamente será um casamento duradouro e bastante feliz. Porque todo casal ele precisa conhecer a verdade exata sobre a união deles no casamento, mas ela jamais será encontrada nos ensinos ou nos exemplos do sistema mundano atual que nós estamos vivendo. Jamais. O melhor que este mundo pode oferecer é um divórcio relativamente fácil, uma nova conveniência colocada à disposição de milhares de pessoas entrando e saindo do casamento, como aí é o Fábio Júnior, como a Gretchen, que se diz cristã, mas vai casar pela 14ª vez, saiu ontem na imprensa. Então, amados, é o entra e sai do casamento, como se fosse uma porta giratória. Agora, os cristãos que verdadeiramente creem na palavra de Deus,
Você pode perceber que em todas as culturas, em todas as épocas, eles encontraram a sabedoria para manter um casamento feliz. Lá em Provérbios, no capítulo 5, no verso 18, temos uma palavra muito especial. A Bíblia diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Seja bendito o teu manancial. Queridos, manancial fala de uma fonte reclusa, onde só o marido e a esposa pode beber dessa fonte. É uma fonte inesgotável de riqueza. Outra pessoa não pode participar do seu casamento. Por isso que o casamento, ele é um manancial recluso, é uma fonte selada. Por isso que a palavra fala aqui em Provérbios 5,18: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Olha, meus irmãos, isso é tão precioso. Eu estou lembrando aqui de um homem muito tímido. Ele estava cansado, de ser mandado por sua esposa. E interessante que ele sempre passava lá todos os dias na casa da mãe, na casa dos pais, para tomar o cafezinho da tarde, e reclamava da sua esposa, falava da sua esposa para a mãe. Isso aí não foi muito tempo de casado, não. E interessante que, sabe o que foi que aconteceu? Aí começou o problema, porque a mãe tomou partido do filho e começou a odiar a sua nora. Então, a gente não pode, o casamento, queridos, ele é algo que nós temos que saber com quem compartilhar as nossas dificuldades. Nós não podemos aqui compartilhar com pai, com mãe, as nossas dificuldades ali relacionais. Agora, se tem que arrumar um amigo, você que é homem, que tem problema com a sua esposa, arrume um amigo que não seja seu parente, que de preferência seja um cristão, para que possa levar o cargo junto com você, levar esta carga, para que você possa conversar, para que aquela pessoa, aquele irmão possa estar orando com você. Você que é esposa, olha, não vá contar dos seus problemas para sua mamãe, para seu papai. Arrume uma amiga, uma irmãzinha da igreja, uma amiga de confiança que você possa conversar, para que ela possa lhe passar as orientações. Senão, queridos, vai gerar um problema entre família, e por isso que tem muitos aí genros que não gostam da sogra, e tem muitas sogras que não gostam do genro, por esse motivo. Olha, a gente consegue entender que num ato de amor surpreendente e bastante criativo, nós vemos que o Deus Todo-Poderoso, ele concebeu os esplêndidos mistérios do homem e da mulher, da masculinidade, da feminilidade, a fim de trazer alegria à minha e à sua vida, à vida do cônjuge. Agora, amados, o pai, é verdade que em algumas partes lá da África, o homem não conhece a sua esposa até casar com ela. E interessante que hoje, na nossa cultura, não. Nós podemos namorar aí 1 ano e meio, 2 anos e meio, percebe? Para depois casar. Então analise. Você que de repente está me ouvindo, está namorando, procure conhecer os pais da noiva. Você, noiva, procure conhecer os pais do seu futuro marido. Procure analisar os pais, ver como eles são, porque tal pai, tal filho. Se o pai e a mãe, se eles brigam, você pode ter certeza que você vai casar com uma esposa briguenta. Se os pais forem pessoas cristãs, homens e mulheres de Deus, pessoas carinhosas, pessoas diplomáticas, pessoas ali atenciosas, você vai estar casando com o marido ou com a mulher do mesmo perfil, do mesmo pedigree, para não fazer igual aquele menino chegou para o pai e disse: pai, é verdade que em algumas partes da África o homem não conhece a sua esposa até casar com ela? E o pai, decepcionado, respondeu para o filho: aqui também é assim, filho. Nós não conhecemos. Mesmo depois que nós casamos, a gente não consegue conhecer aquela pessoa. Agora, queridos, por favor, pense um pouquinho em como o mundo seria descolorido em uma só dimensão se houvesse um único sexo.
Quem gostaria de viver num mundo totalmente masculino ou totalmente feminino? Eu creio que você não gostaria. Ou quem sabe talvez num mundo unissex, onde todos os sinais do gênero fossem ignorados ou suprimidos? Quem se recusa a ver e alegrar-se com as diferenças fundamentais entre homem e mulher, jamais provará, queridos, deste prazer divino que Deus planejou para o casamento. Por isso que o casamento ele foi destinado por Deus para satisfazer o primeiro problema da raça humana, que é a solidão. Por isso que o matrimônio ele sempre começa com uma necessidade que existiu desde o princípio dos tempos. A necessidade de companhia e de realização. Porque quando de fato nós conseguimos suprir a necessidade do nosso cônjuge, nós vamos sentir realizados. Nós não casamos para sermos felizes. Nós casamos para fazer o nosso cônjuge feliz. E na proporção que você faz a tua esposa ou teu marido feliz, você está se realizando. Então, amados, o casamento ele teve como propósito aliviar a solidão fundamental que todo ser humano tem experimentado. No seu caso, até o ponto em que o seu companheiro não satisfaz as suas necessidades, primeira delas que são espirituais, segunda, intelectuais, terceira, emocionais e física, aí tem uma série de coisas, um monte de necessidades a ser supridas. Mas você, marido, vocês dois continuam sempre sozinhos se vocês não suprir as necessidades um dos outros. Agora, você, esposa, você sabe quais são as necessidades do seu marido? Você, marido, sabe quais são as necessidades da sua esposa? Então, se você não sabe, procure descobrir e faça de tudo para satisfazer essas necessidades. Porque, amados, isso aqui não se harmoniza, porém, com o plano de Deus e pode ser remediado. O plano de Deus é inteireza para vocês dois juntos. Tem um texto em Gênesis, capítulo 1, os 2 versos 27 e 28, que diz assim. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Queridos, dizem que quanto mais os gatos brigam, mais gatinhos aparecem. Obviamente que isso aqui não funciona entre dois casais. É muito pelo contrário. Os gatos, quando eles estão brigando, parece que... e ainda mais quando eles começam a brigar aí de madrugada. Pode ter certeza que logo logo vem gatinhos por aí. Mas no casal não é assim, é muito pelo contrário. Quanto mais eles têm afetividade, quanto mais eles tratam com doces palavras, quanto mais eles se doam um ao outro, e aí que a família vai se multiplicar. Porque casamento é algo muito sério. No casamento, acabam-se as criancices e começam as criançadas. Acabam-se as criancices e começam as criançadas. O casamento ele deve começar com o abandono de todos os outros relacionamentos, a fim de estabelecer uma relação ali permanente entre um homem e uma mulher. Então lembre-se, deixa pai e mãe. Casamento, para que ele funcione, é um abandono de muitas coisas para unir-se a uma só coisa, ao seu cônjuge. Aí sim, tornarão os dois uma só carne. Então, amados, por isso que o texto é muito claro. Gênesis 2, verso 24. A palavra de Deus, ela diz assim. Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Estou lembrando aqui de 2 mulheres, que se encontraram no shopping, e no meio da conversa uma delas diz, olha, o Alfredo e eu
nós não fazemos outra coisa, nós só brigamos. E eu estou tão estressada que perdi uns 10 quilos. Então, por que você não se separa? Pergunta a outra, né? E a primeira responde: ainda não, eu preciso perder uns 7 quilos a mais. Então, aquelas brigas com Alfredo estava sendo bom para elas. Agora, no casamento, você não está livre de problemas. Você vai ter sempre problemas e tribulações. Foi Jesus quem disse lá em João 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, agora, se você é um cristão, se você é uma pessoa que tem a vida de Cristo, que morreu com Cristo, que Cristo é a sua vida, todos os problemas e dificuldades que virão sobre a vida de vocês, eles servirão para fazerem vocês dois crescerem. Vai ser para crescimento. Nunca pense que alguma coisa mal, quando Deus permite em nossa vida, é para nos prejudicar. Muito pelo contrário. A palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive, essas dificuldades que muitas vezes nós somos acometidos. As dificuldades vêm, mas vêm para nos fazer crescer. Porque a palavra fala que um cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. É melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Queridos, a vida conjugal é uma vida linda, ela é maravilhosa, vivida do ponto de vista de Deus, vivendo na dependência do Senhor. Quando vou fazer algum casamento, eu não peço para o casal prometer um ao outro, ser fiel nisso, ser fiel naquilo, não. Eu oro ao Senhor, pedindo para que Ele derrame a sua graça, para que por meio desta graça, este casal possa ser sustentado a vida inteira aqui na face da terra. Porque não existe outra maneira de um casamento ser perfeito, ser feliz, ser alegre, ter aquele bom vinho, que é o próprio Cristo, né? Lembra que naquele casamento, nas bodas de Caná, o vinho acabou. E o vinho na Bíblia é o símbolo da alegria. Interessante que depois Maria, mãe de Jesus, disse para ele: filho, acabou o vinho. Jesus falou: mulher, que tenho eu contigo? Aí Maria chegou para os serventes e disse para eles: fazei tudo o que ele vos mandar. Aí Jesus pediu para que eles trouxessem 6 talhas vazias, né, de pedra. Pediu para que enchesse de água. Isso aqui significa que essas 6 talhas de pedra, 6, o número 6 na Bíblia é o número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia. E pedras está tipificando o coração do homem. E a água é que o homem, a água ela não tem cheiro, não tem gosto, não tem sabor, né? São muitos casamentos sem a vida de Cristo, é pura água. Mas quando Jesus pediu para que eles enchessem de água e levassem ao mestre-sala, quando aqueles serventes estavam levando, aquela água foi transformada em vinho. Interessante que aquele vinho, depois que o mestre-sala tomou, diz que era o bom vinho, o excelente vinho, o melhor vinho. Então, Jesus transformou aquela água em vinho, por quê? Porque ele tem todo o poder? Não, também pode ser. Mas porque a essência do vinho é a uva, não é? E lembra que Jesus Cristo disse lá em João 15:1, eu sou a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. A videira produz uva. Então Jesus é a videira, ele produziu o bom vinho e alegrou aquele casamento. Jesus produziu aquilo que é a sua essência, alegria. Jesus no casamento torna o casamento festivo, alegre, um casamento cheio de significado, mas um casamento sem a vida de Cristo é pura água. É pura água. Só tem uma aparência de um bom casamento, mas não é um casamento verdadeiro, não é um casamento genuíno. Por isso que nós devemos compreender, em primeiro lugar, que a união conjugal começa com o abandono. Agora, abandonar o quê? Olha, meus amigos, abandonar todos os outros relacionamentos. Porque a relação mais íntima fora do casamento é aqui especificada, implicando que se há necessidade de deixar pai e mãe, então os laços mais frágeis
terão de ser com certeza quebrados, mudados ou deixados para trás. Muita coisa que o casal tem enfrentado, uma série de problemas. Sabe por quê? Porque eles não abandonaram alguns laços que estão levando eles. Agora, os laços de amor com os pais são sem dúvida permanentes. Mas eles devem ser modificados para que a dedicação completa do homem se fixe agora na esposa. E a esposa igualmente se dedique de modo integral ao marido. Olha, o Senhor deu ao homem esta ordem, apesar de o princípio aqui aplicar-se a ambos, marido e mulher, pois cabe ao homem, atenção, você homem que está me escutando, cabe a mim e a você estabelecer um novo lar sob a nossa responsabilidade, porque nós somos o cabeça. Ele não pode mais depender dos nossos pais, não pode sujeitar-se mais à autoridade dos pais, assumindo aí agora a liderança de sua própria família. Agora é você é o cabeça da sua esposa. Agora, de agora em diante, o novo casal, ele sempre deverá andar em comum acordo. Porque se não tiver acordo entre um e outro, o casamento vai se dissolver. O lar, ele pode ser um ninho de amor, ou então uma toca de cobras. Por isso que lá no livro de Amós, no capítulo 3, verso 3, a palavra de Deus diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Você acha que tem possibilidade de andar os dois juntos se não tiver acordos? Eles estão amarrados pelos laços matrimoniais. Agora, se não houver acordo, um vai querer ir para o lado e o outro para o outro. Não tem acordo, a corda vai puxar, vai se arrebentar. Por isso que tem que haver acordo. Por isso que, de repente, eu tenho orientado muitos jovens, né, que cristãos não procurem moças lá do mundo para casar. Procure alguém da igreja. Você que é moça, não procure homem fora da igreja, procure um homem dentro da igreja. Por quê? A palavra fala que nós não podemos casar aí com outra pessoa que seja em julgo desigual, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Tem um texto lá em 2 Coríntios, no capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, a Bíblia diz assim, a partir do verso 14. 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Então, queridos, por quê? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Você, moça, talvez que pretende se casar futuramente, arrume um namorado da sua comunidade. Porque quando vocês casarem, vocês vão falar a mesma língua, vão cantar a mesma música. Da mesma forma, você homem, você rapaz, você moço, procure uma moça lá da sua comunidade para casar com ela, para que no casamento vocês vão falar a mesma música, vão cantar, não vão cantar coisas diferentes. Vocês estão me entendendo, queridos? Olha, queridos, no dia em que completa as bodas de prata, um homem, ele acorda a esposa e diz para ela assim: olha, querida, hoje nós fazemos 25 anos de casados e eu vou te dar um presente especial. É mesmo? Pergunta ela, feliz da vida, né? E qual é este presente, meu bem? Olha, uma passagem de avião para a Austrália. Uau, que chique, bem! Então ela toda feliz, dá um abraço no marido, né? E ela pensa assim: olha, se nas bodas de prata eu vou ganhar um presente tão maravilhoso, o que será que você vai me dar quando fizermos bodas de ouro? Simples, eu vou te dar uma passagem de volta. O marido nas bodas de prata
de uma passagem de ida para a Austrália, e quando eles fizessem 25 mais 50 anos de casado, que é bodas de ouro, ele daria para ela a passagem de volta. Essa aqui é uma piada, mas tem muitos casamentos que às vezes o marido quer que a esposa vá para a África e nunca mais volte. E tem muitas mulheres que quer que o marido vá lá para Conchichina, lá no fundo da China, e nunca mais volte. Olha, queridos, o casamento, ele exige uma união inseparável entre marido e mulher durante a vida inteira. E Deus, ele tem uma mensagem poderosa para ambos os cônjuges. E Deus tem um curso dinâmico de ação que é estabelecido, principalmente para o marido. Sabe por quê? Porque o homem é responsável por fazer tudo o que é possível e ser tudo o que deve ser, a fim de formar os elos necessários com a mulher que torne os dois inseparáveis. E por outro lado, a mulher ela deve corresponder ao marido da mesma forma. E esses laços, eles não se parecem com as belas fitas, acetinadas que enfeitam os presentes nupciais. Muito pelo contrário, eles devem ser fortes como aço, forjados no calor da vida diária e nas pressões das crises, a fim de assegurar uma união que não possa ser rompida. Por isso que eu digo que todo casal que crê em sua morte e ressurreição com Cristo, a Trindade Santa vem habitar dentro dessa pessoa, formando ali o cordão de 3 dobras: Pai, Filho, Espírito Santo. Então, quando um casal ele crê em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, sabe o que vai acontecer? Vem habitar dentro dessa pessoa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 12, a Bíblia diz assim: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E não se arrebenta mesmo. Sabe por quê? Porque é o casal que tem a vida de Cristo, tem a vida do Pai e tem a vida do Espírito Santo habitando dentro. Tem uma cena que ficará na lembrança de todos nós brasileiros, pelo menos eu nunca esqueço disso. Eu sempre tenho falado, em todas as vezes, quando a gente vai dar palestra para casais, aquela cena que ficou muito marcada na minha mente, que foi vista em todo o mundo, foi a do capitão da seleção brasileira, o jogador Cafu. Não sei se vocês se lembram que ele subiu lá no pedestal, quando o Brasil foi campeão, no lugar onde estava aquela taça do mundo, esperando pelo vencedor daquele confronto. Aí aquele jogador, aquele capitão, o Cafu, ele pega a taça junto ao peito e a primeira expressão que sai dos seus lábios é: Regina, eu te amo! E no dia seguinte, o jornal carioca, o Globo, ele traz ali em um espaço esta frase de um dos seus articulistas, diante do gesto do Cafu. Quem é que pode dizer que a instituição do casamento está falida? Então, após o jogo, ao ser ali perguntado sobre o que gostaria de fazer agora, Cafu diz que o seu maior desejo é voltar para casa e encontrar a sua família, pois ele estava morrendo de saudades. Queridos, que belo exemplo nós temos ali, Que coisa mais preciosa, queridos. Cafu, ele levantou aquela taça e disse: Regina, eu te amo. Como é que um jogador naquele momento, que estava rodeado por milhões de pessoas, assistindo aquela cena, e milhares de pessoas no estádio, ele pôde se lembrar da sua amada esposa, levantou a taça, ele estava levantando ali algo muito precioso, dizendo: olha, a coisa mais importante na vida é o casamento. Porque casamento é uma instituição divina. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 13, a palavra de Deus ela diz assim, algo tão precioso. Hebreus, capítulo 13, verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros
e adúlteros. Olha só, amados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Que coisa profunda. Então aquele gesto do Cafu, dizendo que amava sua esposa, nunca vai sair da nossa mente. Agora, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo, ele derrama em nossos corações o amor do Pai, de uma forma transbordante. Sabe para quê? Para que nós possamos nos doar ao nosso cônjuge. Amor é uma doação. Então nós podemos compreender o amor e aumentar essa compreensão ao longo de nossa vida. Você talvez não tenha pensado no problema deste modo, mas a palavra de Deus inteira é uma história de amor que serve de ensino para mim e para você, para todos os relacionamentos. A história do amor constante de Deus por uma raça pouco digna de amor. Se você verificar, você vai ver que através das páginas da Bíblia, nós vemos Deus atraindo, nós vemos Deus cultivando, cuidando, fazendo o melhor por aqueles a quem Ele ama. E sempre buscando aproximar os homens, mulheres, meninos e meninas de sua pessoa. Tem um versículo que resume muito bem este amor de Deus. Lá em Jeremias 31, versículo 3, a palavra de Deus fala assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Olha, Deus nos amou com amor eterno. E amar é encontrar na felicidade do outro a própria felicidade. Guarde bem isto. Amar é você encontrar a sua felicidade no outro, a sua própria felicidade. Amar é fazer sempre o melhor para o objeto de nosso amor. Isso é o amor e isso é o que ele faz. Agora, o que nos leva a desejar o melhor para quem amamos? A resposta está baseada no princípio bíblico. É que o amor reconhece um valor único no ser amado e está pronto a confirmar sempre o valor dele. O amor de Cristo em nós nos torna apreciadores, galanteadores. Por exemplo, quando o homem responde a uma mulher de uma maneira que reconhece e prioriza os direitos, desejos e necessidades dela, ela se sente respeitada. Agora, quando o comportamento dele leva em consideração os pensamentos e sentimentos dela, ela com certeza se sente respeitada. Portanto, meus irmãos, expressões físicas e concretas de respeito, como flores e lembrar-se de aniversários, são essenciais para satisfazer a necessidade primordial de uma mulher. Porque quando ela se sente respeitada, fica muito mais fácil para ela dar ao homem o apreço que ele tanto merece. Quando um homem ele consegue enxergar que a mulher necessita de proteção e não de empurrão, certamente ele será admirado pela sua esposa. Por isso que em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz assim: maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Temos que ser aqui uns Dom Juans, né? Dom Juans, você já leu algumas histórias, ou já viu algum filme do Dom Juan, como ele conquista as mulheres? Com as palavras doces, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Por que mulheres casadas, elas são mais gordas do que as solteiras? Sabe por quê? Porque a solteira chega em casa, vê o que tem na geladeira e vai para a cama. A casada, ela vê o que tem na cama e vai para a geladeira. Vocês estão me entendendo, queridos? Então, neste mundo aqui, nós devemos, você que é marido, você deve tratar sua esposa como uma parte mais frágil, como aquela mulher que precisa de fato de ser ali aconselhada, pastoreada pelo marido, pela esposa. Vocês estão me entendendo? Isso é muito simples. Queridos, neste mundo existe muita gente com medo de amar, por medo de apanhar depois, e muitas vezes apanham mesmo.
A maioria dos enredos desses filmes e da televisão, do tipo moça encontra rapaz, moça perde namorado, marido e mulher se separam, é baseada na ideia de que o amor é um sentimento que acontece por acaso. Ou então não acontece. Ou ainda acontece e depois deixa de continuar, de modo que nada pode ser feito para recuperar o sentimento uma vez desaparecido. Mas o amor, entretanto, ele é na verdade um poder ativo feito para ser controlado segundo a sua vontade. Você não é apenas um prisioneiro do amor, como diz uma canção. Agora, me escute com cuidado, porque se você morreu com Cristo, você é um cristão e possui o amor de Deus em seu íntimo. E você pode decidir amar com inteligência. E pode fazer o que é necessário para restaurar o amor em seu casamento. E pode igualmente recusar ser escravizados por essas emoções passageiras. O amor, ele é o poder que produzirá amor quando nos doamos, aliás, ao nosso cônjuge. E este é um segredo que bem poucas pessoas conhecem. Nós sabemos que muitos erros eles são cometidos em nome do amor, mas nós devemos aprender a dar amor de um modo bíblico que venha a satisfazer verdadeiramente os desejos e necessidades do nosso cônjuge. É por isso que a Bíblia nos mostra como amar com sabedoria e com sinceridade e construindo o nosso casamento em cima da rocha, que é Cristo. E este amor jamais vai acabar. Lá em Cantares 8, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Por quê? Porque o amor, ele jamais acaba. É um amor duradouro. É um amor maravilhoso, um amor precioso. Às vezes, nós maridos, nós queremos que nossas esposas, elas sejam rainhas, Mas você já parou para pensar que tipo de tratamento tem uma rainha? Olha, procure aí pesquisar em livros, talvez na internet, como é que uma rainha é tratada. Olha, minha esposa é a rainha do lar, mas se a rainha for mesmo a rainha do lar, ela tem que ser tratada como rainha. Pense nisso, queridos, que esta palavra possa falar ao seu coração e que o Espírito Santo abra seu entendimento para crer que você está crucificado com Cristo e que Cristo é a vida não só tua, mas também da sua esposa, também do seu marido. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone 3215-7508, 3215-7508, ou então faça-nos uma visita e participe de uma de nossas reuniões. Atenção para os dias e os horários das reuniões, todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas da manhã e às 19 horas. Igreja Batista Palavra da Cruz, Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Bom dia a todos, graça e paz. Só teus olhos me veem debaixo de tudo. Vamos dar as nossas mãos agora. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. E adore ao Rei dos Reis. Aleluia. Receba.